Oi, 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 pessoal. A gente teve um pequeno problema técnico, mas estamos aqui retornando. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Já estamos ajustando os detalhes. Vamos entrando, vamos entrando. Então vamos lá, né? Vamos voltar um pouquinho. Eu tive um pequeno problema aqui com a conexão. Vamos começar novamente. Eu estava falando para vocês um pouquinho sobre a técnica que eu utilizo e que nós vamos falar aqui sobre isso. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu sempre fui uma pessoa muito de querer ver, de querer fazer junto, de querer entender as coisas, e é com isso que eu busco o meu autoconhecimento, a minha melhora e meus estudos. Então, sempre gostei de aprender coisas novas. Quando a gente se permite isso, quando a gente se permite conhecer novas alternativas, novos caminhos, a gente sempre cresce. Então, recentemente, fiz a minha formação na Seven Healings. É uma técnica que, para quem tem pouco conhecimento sobre o magnetismo do universo, quem tem pouco conhecimento sobre a ciência, ciências naturais, pode às vezes estranhar as técnicas energéticas que já são bem conhecidas, bem firmes entre nós, né? Nós temos aí a prática do reiki, nós temos a cromoterapia, a gente tem a acupuntura. Todas essas técnicas, elas trabalham com a energia do nosso corpo. Então, quando eu pensei em trazer para vocês a live de hoje, falando sobre o tratamento do futuro, é porque eu acredito muito nisso. A técnica dá muito resultado. Todos os pacientes que já foram atendidos tiveram uma boa resposta terapêutica, e quanto mais a gente aprofunda no estudo, mais a gente tem condição de auxiliar as pessoas que nos procuram. E as técnicas naturais, de uma maneira em geral, ela, além de ficar mais conectada com o nosso próprio corpo, com a nossa natureza, ela nos permite reduzir as toxinas do nosso organismo. Então, essas técnicas naturais, o objetivo dela é deixar-nos de forma saudável, buscar a nossa saúde integral de forma natural. Então, vamos lá. Falando sobre nosso tema de hoje, que é o tratamento do futuro, eu achei muito importante trazer aqui para quem gosta desse assunto as origens científicas, a base científica da técnica. Essas bases, elas fortaleceram ainda mais a minha vontade em trabalhar, né, em atuar na terapia Seven Healings. Por quê? Porque mostra que tudo tem muita lógica, tudo faz muito sentido. E por isso que eu achei importante trazer para vocês, né? Porque quando a gente encontra algo que vem complementar aquilo que a gente acredita, que faz bem para o nosso corpo e que a gente entende, toma conhecimento de nós mesmos, né? Então a gente exercita o autoconhecimento, a gente começa a adoecer menos. E vocês vão entender por que isso, tá? Então vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia trazer as bases da técnica Seven Healings, que é a técnica que eu atuo, que eu atendo meus pacientes. E coincidência ou não, claro que não é coincidência, a gente sabe disso, a técnica ela tem 7 bases principais, além de todo
a experiência clínica da fisioterapeuta que desenvolveu a técnica, né? A primeira base e a que dá auxílio e subsídio, principalmente para a identificação do trauma, da origem do trauma, é a medicina germânica. A medicina germânica, ela foi desenvolvida, ela surgiu na década de 80 através do médico alemão Dr. Heike Hammer. Esse médico, ele desenvolveu uma pesquisa em que ele conseguiu comprovar, né, a origem das doenças através dos nossos traumas emocionais, dos nossos conflitos emocionais. Tudo aquilo que causa uma emoção intensa que nosso corpo não consegue processar, ele se transforma num sintoma que pode desenvolver uma doença no futuro, uma enfermidade no futuro. Então, se a gente pensasse, nossa, faz sentido isso? E quando a gente aplica a técnica e mostra, faz a citação, olha, o que aconteceu, pode ter sido isso, 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 aí a pessoa fala assim, nossa, mas faz todo sentido, aconteceu isso mesmo. Por que isso acontece? Segundo o Dr. Hammer, quando o nosso cérebro é mapeado e cada parte do corpo está vinculado a uma parte cerebral. Para quem gosta de assistir filme de medicina, de médicos, tipo aquele Grey's Anatomy, vai entender muito bem. Então, quando o médico está fazendo uma cirurgia no cérebro, é uma cirurgia muito delicada, e aí vocês já devem ter visto em alguma cena de filme que o médico fica assim, ó, faz a cirurgia com o paciente acordado. Por quê? Ele vai tocando no cérebro para saber, essa é a área da fala, essa é a área da memória, essa área não sei o quê. Assim também o Dr. Hammer fez e desenvolveu a pesquisa e identificou que cada área do nosso cérebro é responsável por enviar um comando a determinada parte do nosso corpo. Então, como eu havia falado antes para vocês, quando a gente sofre uma emoção intensa, inesperada, em que o corpo não consegue processar aquela emoção, aparecem os sintomas. Para ficar bem simples da gente entender, imagina uma situação, por exemplo, em que você sofreu um acidente de carro, mesmo que seja um acidente leve. No momento da batida, houve aquela tensão, aquele susto, e depois que você viu que está tudo bem, que o corpo começa a relaxar, aí você começa a sentir dores musculares, aperto no peito e assim por diante. Então, esse é um exemplo simples de como o cérebro manda os comandos cerebrais, né, os comandos para o nosso corpo. É assim que acontece. Então, o Dr. Hammer fez essa descoberta, ela foi introduzida aqui no Brasil, conhecida como Nova Medicina Germânica, e ela traz exatamente isso. A identificação através das queixas do paciente, através dos sintomas, a gente identifica qual foi o trauma que aconteceu, que está correlacionado àquele sintoma. A outra base que a gente utiliza é a microfisioterapia, que também trabalha com a medicina germânica. A microfisioterapia é um ramo da fisioterapia e ela foi criada também na década de 80, ela foi descoberta na década de 80 por dois fisioterapeutas e é uma técnica manual que visa identificar a origem da doença e estimular o processo de autocura no corpo. Sim, o nosso corpo é capaz de produzir a nossa própria cura, a autocura. E é isso que a técnica Seven Healings trabalha. Ela trabalha com essa base da microfisioterapia em ativar os pontos para estimular a autocura do nosso corpo. Lembra que eu falei para vocês que a gente identifica quando acontece um evento súbito, traumático, o nosso corpo fica tenso e quando a gente relaxa, a gente sente os sintomas
daquele estresse momentâneo, né? Então, a microfisioterapia, ela identifica também esses pontos e estimula o processo de reparação do nosso corpo. A terceira base científica que a gente utiliza para a técnica Seven Healings é a cinesiologia. E a cinesiologia é algo muito mais antigo. Tem origem na Grécia, através do filósofo Aristóteles, né, que ele estudava ele tinha conhecimentos, envolvia conhecimentos de anatomia, de fisiologia, de física, de química e de biomecânica para estudar os movimentos do corpo humano. Então, através dos movimentos também ele fazia vários estudos. E essa também é uma das bases da técnica Seven Healings. A quarta base que a gente utiliza é a osteopatia. Você vê que todas são ciências que já estão conosco há algum tempo, há um certo tempo, né? E a osteopatia também é uma das nossas bases. Ela foi desenvolvida pelo médico americano em 1828 e ela foi baseada na teoria de que o corpo é capaz de criar os seus próprios medicamentos, mais uma técnica para a autocura, contra doenças quando ele está equilibrado em sua estrutura e conta com condições ambientais favoráveis. Então, vocês veem que os estudos, a base da técnica, ela vem de conhecimento de profissionais diversos. Aqui eu já citei para você médico, fisioterapeutas, né, 2 médicos, fisioterapeutas e filósofo, que também é uma das bases. A quinta base que traz a técnica para nós, que a gente utiliza como referência, é a mecânica quântica. A mecânica quântica, ela tem sua origem em 1920, através do físico austríaco Max Planck. Max Planck, ele trouxe para nós que a mecânica quântica, ela estuda os sistemas da escala atômica ou subatômica, como os átomos, as moléculas, os prótons, os elétrons, dentre outras partículas subatômicas. Quem estudou física vai entender, né, todos esses nomes que nós citamos aqui e que fazem parte da mecânica quântica. Então, ele é um ramo da física que permite uma descrição do comportamento e a interação da matéria e da energia à escala das partículas subatômicas, fótons e certos materiais de temperaturas muito baixas. Então, é uma coisa muito mais profunda, às vezes, do que a gente está acostumado a assuntos que a gente está acostumado a falar, né? Então, a mecânica quântica, ela vai trabalhar exatamente nas partículas atômicas e subatômicas existentes à nossa volta. Também, como base da nossa técnica, a gente estudou sobre constelações familiares. Constelações familiares têm sido muito divulgado na mídia, né? Porque ela é uma técnica que movimenta muito as nossas emoções. Ela trabalha as nossas raízes familiares. Ela tem origem em 1928, através do médico psiquiatra e austríaco também, Dr. Alfred Adler. É uma modalidade de terapia que busca identificar a causa de problemas e conflitos pessoais a partir de dinâmicas de grupo, em que os participantes interpretam e representam um histórico familiar do paciente. Nós sabemos o quanto a nossa base, o quanto a nossa família interfere nas nossas emoções, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E como a gente sabe que nem todas as famílias têm o conhecimento ou dispõem de experiências saudáveis, a gente pode trazer alguns traumas, alguns bloqueios da nossa base familiar.
e a dinâmica da constelação familiar interage essa pessoa com os familiares, né, pai, mãe, seus ancestrais, que trouxeram aquele sentimento. E vocês lembram que lá na base da medicina germânica o sentimento causa o sintoma? Então a gente também trabalha a constelação familiar para eliminar os sintomas físicos e emocionais que o nosso paciente tem. A sétima base que a gente utiliza para a aplicação dessa técnica é a programação neurolinguística, ou PNL, que é comumente conhecida. A PNL, ela tem origem na década de 70 e ela foi desenvolvida por dois estudantes de psicologia, um estudante de psicologia e um estudante de matemática. E ela funciona quase como se fosse um manual de instrução para o nosso cérebro, para o funcionamento do nosso cérebro. E auxilia também no processo de ressignificação dos traumas dos nossos pacientes. Então, essas são as 7 bases que a gente trabalha dentro da técnica Seven Healings. E o que exatamente é essa técnica, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas olha, lembrando, a origem, né, a base dessa técnica utilizou conhecimentos médicos, que foi do Dr. Hammer, que é alemão, do Dr. Alfred, que é austríaco, e do Dr. Taylor, que é um médico americano. Então, utilizou conhecimentos médicos, utilizou conhecimentos de fisioterapia, de filosofia, de física. Então, ela é uma técnica bem abrangente e que permite ao terapeuta identificar exatamente qual foi o trauma, exatamente em que época que isso ocorreu, e trazer isso para a consciência do paciente e auxiliar ele na liberação desse trauma e na libertação dos sintomas originados a partir desse trauma. A técnica que a gente utiliza, então, o que ela faz? Essa semana, inclusive, eu tive que explicar para um familiar muito cético a respeito disso, e depois que eu expliquei, ele concordou de fazer uma sessão de terapia. Vamos ver lá o resultado dele ao longo dos dias. Mas o que é essa técnica, então, exatamente? Por que a gente chama ela de tratamento do futuro? Primeiro, porque é uma técnica totalmente natural. Não há nenhuma indicação de medicamentos. É uma técnica que exige pouca participação do paciente. No entanto, o paciente, a partir do momento que ele toma consciência do que trouxe ele a ter os sintomas hoje, ele precisa, se não tiver sido vencido aquele conflito, ele tem que tomar consciência e mudar o pensamento dele para que os sintomas não retornem. Vamos lá, como que é essa técnica? Essa técnica nós utilizamos essas bases que vocês viram. A base primeiro de diagnóstico é a medicina germânica, porque através da anamnese do paciente, em que a gente faz a identificação dos sintomas, que parte-se primeiro dos sintomas, então a gente identifica os sintomas, mapeia tudo isso, através da microfisioterapia e da cinesiologia, a gente identifica qual é o trauma, quer dizer, confirma, porque a medicina germânica ela já me mostra quais foram os traumas que apresentam aquele sintoma. Então, através depois da microfisioterapia e da cinesiologia, eu identifico quando isso ocorreu, qual tipo de trauma exatamente aconteceu, e depois, através das técnicas de mecânica quântica, de constelação familiar, de PNL e da própria osteopatia, a gente faz a liberação do trauma, faz a ressignificação para aquele paciente e permite ao corpo, né, a gente estimula o corpo
a começar a sua autocura. O próprio corpo tem esse poder. O que o terapeuta faz é ser o intermediário dessa comunicação do paciente com o próprio corpo. Então, o terapeuta faz esse intermediário, esse papel intermediário, e libera e estimula o corpo para a autocura. Dessa forma, o paciente consegue obter e observar melhora já após a primeira sessão. Em alguns casos, com uma sessão, o paciente consegue se sentir melhor, consegue se libertar de algumas dores e depois, no decorrer do tratamento, ele consegue o seu resultado. Então, eu tive várias experiências muito legais de pacientes que trataram de infertilidade, entenderam por que estava acontecendo aquilo, estimulamos então o corpo dessa paciente para ela liberar essa memória do trauma, né? A gente desconectar essa memória, permitir que o corpo entre em autocura e as pacientes estão livres, leves e prontas para ter a experiência de ser mãe, né? E algumas pessoas podem perguntar assim, mas isso procede? Procede. Elas fizeram exames com a médica ginecologista antes da gente iniciar a terapia e depois de finalizar a terapia. E a própria médica falou assim, ó, não sei como que você conseguiu, mas você está em plenas condições de engravidar. Então, para quem é São Tomé, que só acredita vendo, essa é uma oportunidade de experimentar, de vivenciar o quanto essas ciências reunidas podem trazer benefício para a nossa saúde física, mental e emocional. Lembrando que a doença aparece no nosso corpo a partir da experiência, do trauma vivido, como o nosso cérebro associou esse trauma e aí repercute no corpo. Dentro da técnica Seven Healings, nós falamos que quando ocorre um trauma importante, um conflito importante, o nosso corpo ele pode ativar um dos 5 escudos protetores, que é como se fosse um programa de defesa do próprio organismo. O primeiro escudo é o escudo da sobrevivência. Então, se eu tiver um trauma em que na minha mente eu acredite que aquilo vai colocar em risco a minha vida, a minha sobrevivência, aí eu vou ativar esses programas de sobrevivência do meu corpo e vou desencadear vários sintomas no meu organismo. Eu tenho o escudo da perda, quando eu sinto que eu estou perdendo território, estou perdendo algo. Também meu cérebro fizer essa associação com o evento que eu vivenciei, vou ativar outros modelos, outros tipos de proteção. Eu tenho o escudo desculpa aqui que faltou a memória, sobrevivência, da perda, vou recorrer ao meu caderninho aqui, tá, gente? Mas esses escudos, eles vão exatamente estabelecer quais são os programas de defesa que o nosso corpo vai ter que ativar. Então, são os escudos da sobrevivência, da desproteção. Quando eu me sinto desprotegido, eu me sinto em risco, meu corpo vai ativar determinados mecanismos de defesa. O escudo da desvalorização e da impotência, além do da perda, que eu já tinha falado para vocês. Esses mecanismos de proteção do nosso próprio corpo, na maioria das vezes, a multiplicação celular que pode gerar aí dores diversas pelo corpo, né? Que pode interromper a produção de determinados hormônios no nosso corpo, e aí vem as doenças mais emocionais, como a depressão, as crises de ansiedade e assim por diante. Então, por que nós chamamos de tratamento do futuro? É um tratamento que utiliza
todas essas ciências que eu passei para vocês aqui de forma natural, estimula o nosso corpo, reabilita a nossa saúde integral. E olha que uma das minhas metas é chegar na velhice tomando o menor número de medicamentos. A gente sabe que o medicamento é muito útil, ele realmente reabilita a nossa saúde quando necessário, mas querendo ou não, são drogas, né? São produtos químicos que têm efeitos colaterais diversos e podem de alguma forma afetar a nossa saúde, né? A gente tem várias experiências que a pessoa fala assim: ah, eu tomei remédio para isso, tomei remédio para dor de cabeça, afetou o meu estômago. Ah, eu tomei remédio para dor nas costas e me deu insônia, e assim por diante. Então a gente sabe que os efeitos dos medicamentos são os mais variados. Por isso que eu coloquei como meta consumir, né, medicamentos de uso contínuo o mais tarde possível. Até hoje, ainda bem, não preciso de medicamento nenhum. Mas se chegar na velhice, fazendo a terapia com o tratamento do futuro, eu tenho certeza que o número de medicamentos irá ser o mínimo necessário. Lembrando que a técnica, ela é uma prática integrativa complementar, né, complementar em saúde, que o próprio SUS já inseriu dentro dos seus tratamentos, que são as várias técnicas que a gente utiliza, complementares à medicina tradicional e que auxiliam o paciente na busca da sua cura, seja ela física ou emocional. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita e coloca no chat. Tô vendo aqui algumas pessoas que entraram, que estão participando. Se quiserem comentar, fiquem à vontade. Eu me coloco à disposição para esclarecimentos de dúvidas. Se depois que a gente encerrar a live, vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só mandar aí, né, no nosso direct, que a gente vai responder oportunamente. Eu espero ter trazido informação para vocês que venha esclarecer sobre a técnica, sobre a aplicação, derrubar algumas barreiras, né, que a gente tem barreiras mentais de duvidar de muitas coisas e experimentar, né, vivenciar as novas experiências. É através das novas experiências que a gente vai aprendendo. E eu anotei aqui uma frase que eu gostaria de falar para vocês, para a gente fazer o encerramento da nossa live, que eu acho que vai contribuir para a nossa live de hoje, tá? É de um filósofo grego chamado Epicuro. As pessoas felizes lembram do passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Isso é muito legal, porque através da técnica também a gente exercita a gratidão, exercita o presente, estar no presente e a encarar o futuro sem medo. Então, achei que essa frase tem tudo a ver com o nosso tratamento do futuro. A gente tem que fazer as coisas para nos manter no presente, para nos manter saudáveis, né? Buscar a nossa saúde integral e fazer sem medo, tá? Sem medo de buscar o que é melhor para nós. Então, espero que tenha sido útil as informações que eu trouxe aqui para vocês. Deveremos fazer outras lives. Já estou aqui bolando alguns convidados para trazer com informações de saúde para ajudar na nossa saúde integral. E talvez a gente venha fazer também no TikTok, que é a outra rede em que a gente tem vários seguidores que curtem o assunto, tá bom? Espero ter valido a pena. Desejo uma boa noite para vocês e que vocês busquem e consigam a sua saúde integral. Tchau, tchau, até mais.